Olá, meu nome é Otávio, eu sou CEO da Vidia. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre gestão de integridade de ativos industriais. A ideia aqui é trazer um pouco mais do conceito de gestão, né? O porquê que essa disciplina existe dentro da indústria, porquê que ela é tão necessária e como que a gente contribui com essa atividade nos processos industriais. Para quem quer se aprofundar um pouquinho mais no tema, tem um livro disponível do Dr. Peter McLean Miller, está disponível online, eu vou deixar o link aqui. Vocês podem se aprofundar um pouquinho mais no tema. Antes de eu falar também sobre o que é a gestão de ativos, para que ela serve, a importância, conceituar, trazer alguns conceitos, seria interessante que vocês pesquisassem alguns casos de acidentes graves na indústria que pautaram muitas das ações de gestão de integridade. Primeiro é o caso conhecidíssimo da plataforma Piper Alpha, é um exemplo sempre utilizado nas apresentações de segurança, nos treinamentos, enfim. É um caso de 1988. O segundo é o caso da refinaria em Texas City, de 2005. Se vocês pesquisarem o acidente, vocês vão achar bastante informação. E o caso da sonda Deepwater Horizon, que teve um problema com o BOP em 2010 no Golfo do México. São todos exemplos de acidentes graves, com fatalidades, e que levam a gente entender a importância da gestão de integridade dos ativos industriais desse tipo de planta. Então, antes de falar mais detalhadamente sobre integridade, sobre a gestão de integridade de ativos, vamos conceituar um pouquinho o que são os ativos, né, nessas plantas. Os ativos são aqueles sistemas de tubulação, sistemas que contêm fluidos, sistemas que contêm energia e que precisam se manter íntegros, né? São as estruturas que suportam esses sistemas pressurizados, os sistemas de fluido. São os equipamentos, sensores, detectores que fazem a detecção e geram dados para você monitorar a integridade desses ativos. Todos esses são sistemas vitais que você tem que controlar durante toda a vida útil da planta industrial para a gente chegar naquele próximo conceito, que é o conceito efetivamente de integridade. O que é a integridade desses ativos, né? A integridade é a capacidade desses ativos operar durante toda a sua fase, né, do seu ciclo de vida, de forma que seja eficiente operacionalmente, seguro, não interfira na saúde das pessoas envolvidas no processo e também não tenha nenhum impacto no meio ambiente. E o que é a gestão da integridade desses ativos, né, desse conceito? A gestão são todos os meios que são aplicados para você, durante a vida desses ativos, como processos, pessoas, técnicas, recursos, para que você mantenha a integridade dos ativos durante a operação da planta industrial. Então, pensando na indústria, né, nas indústrias de processo, como aquelas que a gente sempre conversa, que são as plantas de processamento de óleo e gás, as plantas de mineração, siderurgias, petroquímicas, plantas de papel e celulose, né? As estruturas que fazem parte daquele processo produtivo, né, são aquelas que estão sujeitas a esse tipo de acidente, né, e cuja a gestão de integridade precisa ser realizada de forma mais eficiente possível para que você garanta aquelas condições de integridade que eu citei acima, né. Então, a gente, como exemplo de aplicação de sistemas de gestão de integridade de ativos, estão lá os sistemas de processos químicos e petroquímicos, estão os sistemas topside de plataformas e outras unidades offshore, todos os sistemas subsea da parte de produção de petróleo, é, toda a parte que está sujeita aos organismos de classe, classificadoras de estruturas navais, para que eles possam operar offshore. Então, além de atender o escopo técnico da integridade desses ativos, para que eles operem de forma eficiente, com seguranças e sem interferência em saúde e meio ambiente, além da parte técnica, existe também toda a regulação, né? São leis, são normas, organismos reguladores que fazem aplicação de padrões e procedimentos mínimos para que se garanta a integridade durante a fase de operação dessas plantas. Então, um ponto importante para a gente olhar, né, por que esses ativos na fase de operação falham, né? Então, dentro de uma planta industrial, que está lá sujeita a um ambiente
agressivo, normalmente, ambiente marinho, ambiente industrial, com contaminantes, etc. Existem vários mecanismos de falha para cada tipo de equipamento, estrutura, enfim. Então eu vou enumerar alguns aqui para a gente ter um espectro, né, do que pode acontecer e o porquê que a gestão de integridade de ativos ela é tão ampla. O primeiro mecanismo de falha que a gente encontra muito comumente nesse tipo de planta industrial é a corrosão. A corrosão basicamente está presente em todas as plantas industriais desse tipo de processo, mesmo porque a 90% ou mais da estrutura dessa planta, dos equipamentos, tubulações, enfim, dos componentes que compõem efetivamente essa planta são de aço. Normalmente essas plantas estão expostas a ambientes agressivos, ambientes marinhos, cheios de contaminantes, então a corrosão é um fator muito, muito importante como mecanismo de degradação das estruturas, né? É a corrosão que faz com que tubulações percam espessura e falhem, furem, mesma coisa para vasos de pressão, que estruturas metálicas percam sua integridade estrutural e sua capacidade de sustentar os equipamentos, faz com que haja desgaste em equipamentos rotativos, por exemplo, né? A gente já entra em mecanismos de corrosão e erosão. Outro mecanismo é a própria erosão mesmo dos internos de sistemas pressurizados, né? Sistemas cujo fluido contém contaminantes abrasivos, enfim. A gente tem problemas de fadiga de material para equipamentos que vibram, componentes que vibram dentro da planta. Outro mecanismo de falha importante é a falha de equipamentos elétricos, por exemplo, aquecimento, aumento de resistência. A gente tem falhas de componentes mecânicos, desgaste, lubrificação. Então esses são alguns exemplos de fenômenos ou mecanismos de degradação de todos aqueles componentes que podem gerar uma falha da planta e podem levar a um acidente ou a perda de capacidade daquele ativo se manter íntegro e seguro. E quais são os fatores que contribuem para a integridade desse ativo, né, durante a fase de operação de uma planta industrial? O primeiro fator que contribui para que o ativo atue de forma íntegra é a parte de engenharia e design desse ativo, né? É onde o projetista vai levantar os requisitos de operação de cada um dos equipamentos e projetar cada componente com materiais, estruturas, tamanhos, dimensões de acordo com aquela operação. Um exemplo disso, por exemplo, é o projeto de sobreespessura de corrosão de tubulações que estão sujeitas à corrosão uniforme, né? Então a engenharia e o design tem um fator importante na fase de projeto sobre a integridade daquele ativo lá na frente na sua operação. O segundo fator é a manutenção em si, né? Todo ativo ele vai se degradar com o tempo e níveis de manutenção periódicas, preventivas, corretivas, serão necessárias durante a fase de operação. Então a manutenção é um fator que contribui muito para a integridade dos ativos durante a operação. O terceiro fator que contribui para a gestão de integridade é a inspeção. É aquela atividade de aquisição de dados sobre a integridade de cada um dos ativos, cada uma das disciplinas em campo, seja inspeção de forma visual, inspeção através de medições, de aquisição de dados, ou até ensaios não destrutivos, ensaios destrutivos, que geram dados para que você possa dizer ou tirar conclusões sobre a integridade de cada um dos seus sistemas. E no último fator, que também é importante quando empregado, é o monitoramento. E aí, nesse caso, são o monitoramento de dados de processo e dados de integridade em tempo real, que contribuem para você saber para que lado está indo, né? Para onde está indo uma eventual falha, que fatores contribuem para eventuais falhas. Então, o monitoramento também é um fator que contribui para a integridade do ativo em si. Então, voltando à questão da gestão de integridade, que são todos aqueles processos que você aplica para saber sobre a integridade de cada ativo na operação, quando você olha no aspecto da quantidade de componentes,
da quantidade de diferentes disciplinas que você precisa gerenciar para que aquele ativo opere de forma íntegra e dentro das regulamentações, etc. Quando você olha também para a quantidade de tipos de degradação que cada um dos ativos pode estar sujeito, você consegue começar a ter uma ideia do tamanho da atividade que é o gerenciamento de integridade de todos os ativos de uma planta industrial, como uma plataforma, uma planta de minério, enfim. Imagina você gerenciar centenas de milhares de componentes da disciplina de elétrica, centenas de milhares de componentes da disciplina de integridade estrutural, centenas de milhares de componentes de tubulações, e cada um com o seu mecanismo de falha, com seus tipos de inspeção que você tem que fazer, com seus tipos de manutenção que você tem que fazer, com seus tipos de monitoramento e com seus requisitos de projeto únicos, cada um deles, né? Então é uma gestão muito complexa do ponto de vista tanto quantitativo quanto do número de técnicas empregadas ou do número de informações que você tem que gerenciar, a quantidade de prazos que você precisa gerenciar, a quantidade de relatórios e indicadores que você precisa obter, né, levantar durante toda a fase de operação. É isso que torna esse problema tão complexo. E é isso que faz com que a indústria demande ferramentas para fazer esse tipo de gestão. E nós temos que recordar o porquê que essa gestão de integridade é necessária. Ela não é só necessária do ponto de vista operacional ou de produtividade, mas ela é necessária do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de meio ambiente, do ponto de vista operacional como um todo, do risco que aquela operação tem como um todo. Então, normalmente, nessa fase de operação e manutenção da planta industrial, as equipes de operação e manutenção se estruturam, né, criam uma estrutura toda para gerenciar a integridade de todos esses ativos durante essa fase, né? Então, dentro da manutenção, por exemplo, você tem as equipes de manutenção elétrica, você tem as equipes de manutenção mecânica, as equipes de manutenção de equipamentos rotativos, enfim. Dentro da, do setor de inspeção e de integridade, você tem as equipes de inspeção, aqui no Brasil, NR13, as equipes que fazem inspeção baseada em risco, enfim. Tem as equipes da operação e todas elas conjugam da mesma informação de integridade para realizar seus trabalhos, né? E além disso, elas dependem muito de toda a informação de engenharia que vem do projeto daquela unidade para realizar o trabalho deles, que é inspecionar, fazer manutenções, substituir componentes, enfim. Então, normalmente as ferramentas utilizadas para cada uma delas são bem específicas, né? Então, cada uma dessas equipes também pode contar com softwares especializados, né, para cada uma das suas disciplinas, que tem o seu ramo de conhecimento bem específico, né? Sistemas dos próprios fabricantes, sistemas de monitoramento específicos, sensores específicos, etc. E fazer a gestão né, de cada uma das suas disciplinas, né? E foi olhando para todo esse espectro, né, todo esse contexto da gestão de integridade de ativos, que a gente pautou o desenvolvimento da solução de software da Vidia, né? A solução que usa o Digital Twin, né? E esse Digital Twin, ele é capaz de obter informações lá da primeira, né, do primeiro fator que influencia na integridade dos ativos, que é a engenharia e o design nos projetos. Então, criar a partir da engenharia o gêmeo digital da planta. E em cima disso, parametrizar todas as rotinas para cada uma dessas disciplinas, separadamente ou de forma dependente, né? Ou de forma integrada. Então, por exemplo, dentro do Digital Twin, criar os processos de gestão de manutenção mecânica. Dentro do Digital Twin, criar os processos de gestão de integridade dos equipamentos elétricos. Ou os modelos de conhecimento de corrosão para todos os equipamentos que sofrem com esse tipo de degradação. Bom, espero que com esse vídeo eu tenha conseguido passar um pouquinho mais sobre os conceitos, né, dos ativos industriais, da integridade desses ativos, algum material para vocês se basearem, né, no que é a gestão de integridade desses ativos e como ela pode ser ampla e complexa dentro da operação de uma planta industrial. E deixar ilustrar um pouquinho, né, como que tipos de ferramentas são necessárias e também demonstrar como que a Vidia se propõe a entregar soluções para a gestão de integridade de ativos da fase de operação e manutenção dessas plantas industriais que eu elenquei.
Obrigado por ter assistido o nosso vídeo e convido vocês a acessar o nosso blog e nossas redes sociais para acessar mais conteúdo sobre o tema e sobre o nosso produto. E até lá! Vidya, smart technologies for smart industries.